Você já se perguntou o que é um sacerdote? Eu posso dizer o que ele não é e depois o que ele é. Ele não é um oficial ou um membro de uma casta religiosa, mas ele é um homem que resiste à morte e ministra a vida. O objetivo único e mais abrangente de todos os tempos, o grande propósito de Deus de eternidade a eternidade, pode ser descrita na linguagem do Novo Testamento como vida eterna. Assim que o pecado entrou no mundo, surgiu a morte. E então, os homens precisaram de um altar e do derramar de sangue a fim de que o pecado pudesse ser coberto pela justiça e a morte ser vencida pela vida divina. Com o altar surgiu ali a atividade pessoal de um homem chamado de sacerdote. E assim, com o passar do tempo, tal serviço cresceu e cresceu até se transformar em um elaborado ministério sacerdotal. Como um poder ativo, a morte somente podia ser detida, anulada e removida ao ter devidamente confrontada sua base no pecado. Daí a necessidade do ministério sacerdotal de justiça, a justiça perfeita da vida incorruptível, expressa pelo sangue da oferta. Israel devia ser uma nação de sacerdotes, um povo baseado e fundamentado na própria justiça de Deus e por isso capaz de encarar a morte e derrotá-la. Eu lanço este assunto como pano de fundo para falar dos nossos dias. Hoje, a igreja foi chamada para exercer este ministério. O próprio Senhor Jesus previu isto ao dizer as seguintes palavras: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Isto ele disse aos judeus, Mateus capítulo 21, versículo 43. Mais tarde, Pedro explicou que os pecadores redimidos se tornaram participantes da vocação celestial, sendo a nação escolhida, o sacerdócio real, devendo assumir a grande vocação de serem, da parte de Deus, ministros da vida na terra. Assim, nós descobrimos que, como membros do corpo de Cristo, nós temos um relacionamento com Ele, o grande sumo sacerdote, que é figura daquele entre Arão e os seus filhos, que participavam de seu trabalho sacerdotal. Na carta aos Hebreus, a qual trata deste assunto, nós temos uma espécie de Levítico neotestamentário, Levítico no Novo Testamento. Nesta epístola, aos Hebreus, os crentes são denominados tanto de filhos como de santos irmãos, como se Cristo nos considerasse seus filhos. Note o que diz Hebreus capítulo 2. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus capítulo 2, versículo 13. Por meio de nós, portanto, como membros de Cristo, o grande trabalho sumo sacerdotal do céu deve encontrar expressão aqui na terra. Se nós perguntamos qual é o significado do contínuo trabalho do Senhor Jesus como sumo sacerdote, a resposta é trazer vida sobre a morte, anular a operação e reinado do mundo espiritual. O maior conflito da igreja é com a morte espiritual. Quanto mais espiritual um homem se torna, mais consciente ele está da horrível realidade desta batalha contra o maligno poder da morte. Contra o maligno poder da morte. Nenhum sacerdote ou levita do Antigo Testamento jamais tentou se tornar lírico sobre este assunto ou falar em linguagem poética como se a morte fosse algum tipo de amigo. Não.
Eles sabiam ser a morte a grande inimiga de Deus e de todos os seus interesses, os interesses de Deus. Quando as Escrituras falam da morte como um inimigo, isto não somente significa que é a última da lista, mas que é o inimigo derradeiro, a expressão completa de toda a inimizade. O efeito do sacerdócio é ilustrado repetidas vezes na palavra de Deus. Nós observamos a morte adentrando por causa do pecado, e então Deus interviu com sua resposta de vida por meio do sacrifício de sangue. O sangue fala de uma justiça aceita, e por meio disto o sacerdote estava habilitado a enfrentar a morte, vencê-la e ministrar vida. Finalmente, ouvimos falar do Senhor Jesus e encontramos a morte na concentração de toda a sua inimizade, derrotou-a por meio do perfeito sacrifício de sangue da sua própria vida, e então deu início à sua obra sacerdotal de ministrar vida aos crentes. O sacerdote é um homem que tem autoridade, embora esta seja espiritual e não eclesiástica. Ele tem poder com Deus. O apóstolo João fala do caso de alguém que cometeu um pecado que não leva à morte. E ele diz: pedirá e Deus lhe dará vida. 1 João capítulo 5, versículo 16. Esta referência revela que um crente que permanece na base da justiça pela fé, por meio do sangue do Senhor Jesus, pode exercer o poder do sacerdócio em benefício de um irmão que errou e assim ministrar vida a ele. Certamente, não há ministério mais necessário na terra hoje do que este ministério tão vitalizante. Se nós ministramos verdades que não emanam vida, estamos desperdiçando nosso tempo. Deus não nos comissionou para sermos meros transmissores de informações sobre coisas divinas ou professores de moralidade. Ele nos libertou de nossos pecados para que pudéssemos ministrar vida a outros em virtude da autoridade sacerdotal. Vivemos em um mundo onde a morte reina, sem dúvida. Podemos ver isto por todo lado. Diariamente, multidões são arrastadas por uma maré de morte espiritual. Mas por quê? Por causa da injustiça. Precisa-se da atividade daqueles que aceitarão suas responsabilidades sacerdotais, tanto pedindo vida para outros, quanto oferecendo vida a eles por meio do Evangelho. Não devemos ministrar Cristo, não meras doutrinas sobre Ele, não meras palavras ou mandamentos, mas o impacto vital de Cristo em termos de vida. Assim, todo crente é chamado para se posicionar entre os mortos e os vivos, dando a resposta de Cristo para as atividades de Satanás. Não é de se admirar que o reino de Satanás esteve em guerra com Israel, pois a presença desta nação em um relacionamento correto com Deus proclamava efetivamente que o pecado e a morte não reinam universalmente no mundo de Deus, mas foram enfrentados e superados pelo poder de uma vida justa e incorruptível. No fim, Israel perdeu esse testemunho e, por consequência, o ministério sacerdotal. A Igreja surgiu, então, para dar continuidade a este ministério, sendo não mais um povo localizado em uma terra, mas uma comunidade espiritual espalhada por toda a terra. Um povo cuja vocação suprema é manter a vitória de Deus sobre a morte, conforme o testemunho do Senhor Jesus. E qual é o testemunho do Senhor Jesus? É o testemunho do triunfo da vida sobre a morte. Ele mesmo assim o descreveu a João em Apocalipse. Ele diz: eu sou aquele que vive, estive morto,
mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Esse testemunho foi depositado na igreja e imediatamente os discípulos o apresentaram poderosamente entre as nações. Infelizmente, sobre vários aspectos, a igreja agora está falhando em sua vocação sacerdotal. Esse elemento vital da vida vitoriosa parece estar faltando. As cartas no início do livro de Apocalipse mostram que Cristo não estava satisfeito com as muitas boas atividades, trabalhos e zelos, ensinamentos corretos e persistência na ortodoxia das igrejas. Ele tentou chamá-las de volta à sua verdadeira tarefa de demonstrar o poder de sua vida vitoriosa em face de qualquer desafio. Que ministério nós queremos? Correr de um lado para o outro, assistindo conferências, dando palestras, apoiando o trabalho cristão? Tudo isso se pode fazer, mas é de pequeno valor se não se encaixar no contexto da batalha sacerdotal contra a morte. Trazer o impacto poderoso da vida vitoriosa de Cristo para enfrentar o desafio da morte, o livro de Apocalipse deixa claro que tal testemunho provoca a animosidade de Satanás. Mas tal inimizade deveria ser um elogio para nós, pois significa que nossa vida está realmente fazendo diferença para Deus. O dia em que você ou eu não mais estivermos envolvidos na batalha espiritual será um dia ruim, pois significará que perdemos nossa verdadeira vocação e não estamos mais provendo um desafio real para a morte espiritual, mas estamos fracassando no que tange ao ministério sacerdotal. Por outro lado, o antagonismo doloroso das forças do mal pode ser uma prova clara de que nós estamos verdadeiramente servindo como sacerdotes. Teste todas as coisas pela vida, a vida que é vitoriosa sobre o pecado, a vida que liberta das cadeias, especialmente da cadeia do medo, a vida que se expressa por meio do amor por pecadores necessitados. João não apenas nos encoraja a orar por vida, mas nos assegura que Deus a dará em resposta a tal oração. É dito que Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Nós não devemos fracassar em nosso ministério sacerdotal. Neste versículo, eu sei, de João, a vida pode significar a vida física daquele irmão, mas também tem o sentido da sua vida espiritual, ser recuperada, ser trazida àquela fase de comunhão com o Senhor. Então, o sacerdote e os sacerdotes transmitem vidas. É para isto que nós estamos aqui no mundo.